Que sensacional! Não, vamos registrar isso aqui, gente. Vou até colocar aqui. Ele fez agora? Fez agora. Que sensacional, meu povo. Aqui, por favor. Aqui, para o nobre Rangel, que eu não conhecia, mas me surpreendeu com sua cultura e foi de saber. Foi um prazer participar de tão ilustre sarau. Tamo junto. Obrigado, querido. Obrigado, pessoal. Obrigado. Que coisa incrível, cara. Tirar uma foto aqui. Aqui agora. Seu celular é melhor. Absolutamente impossibilitado de cumprimentá-los todos, nominalmente, um por um, sintam-se todos aí, né, devidamente acolhidos e cumprimentados. Cumprimento na pessoa aqui do Elias, todos vocês. Para mim é uma honra imensa recebê-los aqui na minha casa, nesse cantinho aqui, já conhecido como um cantinho literário. E vamos dar início, né, Elias, ao nosso sarau, que é o 29º sarau literário itinerante, hoje itinerante, de fato, né, Elias, da Academia Moriaense de Letras. Para mim é uma honra muito grande ter, Elias, essa concessão, né, de poder, né, abrir as portas da minha casa aqui para receber um evento, um encontro, um conclave literário da Academia Moriaense de Letras. Muito obrigado aí pela presença de todos. Bom, já vou aproveitar, né, que eu estou no microfone aqui, para a gente começar, né, Elias? Depois eu peço para que todos aí que tenham os seus textos ou estão predispostos aqui a declamar alguma coisa, né, que já venham para cá, entrem na fila, né, João? Vamos que vamos. E, bom, não é novidade para ninguém, a minha praia, o que eu gosto é a literatura popular. Inclusive, eu tenho um quadro aqui com os meus poetas de predileção, certamente ninguém conhece, né? Ou se conhece, deve ser um ou dois, né? Mas podem ter certeza, são grandes vates, né, da poesia brasileira, da nossa cultura. Poetas populares, poesias extremamente complexas, de estrutura extremamente complexa e metrificada. Eu acho que há muito tempo atrás eu vi uma cantoria de dois grandes mestres da cantoria, os dois não estão mais nesse plano, Valdir Teles e Sebastião Dias. E o mote que foi dado, que é um mote lindo, diz: toda casa de taipa abandonada guarda um grito de fome dentro dela. Peguei o mote de Valdir Teles, eu escrevi 2 estrofes. Então eu quero ler 2 estrofes antes, uma de Valdir Teles, duelando com Sebastião Dias, e depois eu vou apresentar as minhas, né? Olha que pretensão, né? São os caras mais incríveis do mundo, mas enfim. Mas tudo partiu dessa imagem. E duelando com Sebastião Dias, ele disse o seguinte: o aceiro da roça ainda tem a casinha de taipa que eu morava, o carrinho de lata que eu puxava, sem ligar para as riquezas de ninguém. Ainda resta no canto um armazém, os pedaços do couro de uma cela, que meu pai puxou o boi montado nela, mas o tempo acabou, não deixou nada. Toda casa de taipa abandonada guarda um grito de fome dentro dela. Sebastião continua. Esta casa tão simples e modesta, num recanto tristonho do sertão, já foi uma bonita habitação, onde houve leilão, novena e festa. Como prova de tudo ainda resta oratório, altar, santo e capela, castiçal, flores murchas, terço e vela, onde a última novena foi rezada, toda a casa de taipa abandonada guarda um grito de fome dentro dela. Aproveitando o mote, aí eu fiz as minhas 2 estrofes, que diz o seguinte: aproveitando para mostrar aqui, né, como se eu tivesse vivido nessa casa, né, o meu eu lírico, poético, né, me fez ter vivido nessa casa na minha primeira infância. Nesta casa de barro onde nasci, me criei entre a dor e a precisão, sendo mais um caboclo do sertão
às mazelas da seca resisti. Só depois de crescido eu percebi como fui infeliz morando nela. Do passado restou só a sequela de sentir a esperança devastada. Toda a casa de taipa abandonada guarda um grito de fome dentro dela. Seu oitão, totalmente carcomido, um cansado telhado sustentava, e a porta de entrada repousava num batente de pau apodrecido. Lá de dentro eu sofria ressentido, tendo restos de papa na panela. Pela tábua rascada da janela, via a imagem da roça esturricada. Toda a casa de taipa abandonada guarda um grito de fome dentro dela. Lembrança. Só lembrando que casa de taipa, para nós, é casa de pau a pique. E, por sinal, nasci numa casa de pau a pique, morei a minha infância inteira até 14 anos. Jamir conheceu, mas eu só vim a saber que era de pau a pique aquele casarão ali na Gameleira, Jamir, quando eu fui ficando um pouquinho mais adolescente e ela foi descascando, perdendo o reboco, porque era um pau a pique, mas com terminação de pedreiro, rebocada e com certo cal lá, uma certa tinta qualquer. Olha, não é qualquer sexta-feira que a gente reúne um grupo seleto desse. Chuvosa. Bem, disse você lá no nosso grupo que a chuva traria inspiração. E é isso. Eu quero chamar aqui Marília, que é a nossa vice-presidente da Academia Muriaense de Letras. Então, está aqui. Marília, faça uso da palavra como a nossa vice-presidente. Muito boa noite. Quero dar as boas-vindas a todos e dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estar aqui e com um grupo assim tão seleto, tão poético, tão romântico, tão bonito, tão alegre. Até ali a neném está participando ativamente. Ela já comeu salgadinho, já tirou um sapato, a outra já dançou, então está bem em casa. O Sarau tem sido assim um evento de grande sucesso para a academia. É um momento que a gente realmente procura a fomentar e motivar para que a cultura possa ter o seu lugar e ser um lugar respeitado. Não é só mulher, só não podemos mostrar que não tem só os botequins, os forrós são necessários, são bonitos, é preciso, mas também tem outras opções. Tem opção para aqueles que são amantes da literatura, amante do romance, amante da poesia. Eu quero comunicar a vocês e dizer que a gente vai fazer um empenho enorme. Vai sair no dia 4 de setembro o nosso edital, que nós vamos preencher 2 cadeiras vagas. A cadeira do Luiz só vai ser preenchida agora, porque o nosso saudosismo foi tão grande que a gente ficou segurando, achando que o Luiz, a qualquer momento, ia chegar, mas agora a gente não chega. Então, vamos entregar essa cadeira. Então, agora, no dia 4 de setembro, nós estamos abrindo o edital, então preenchemos a cadeira do Luiz e a do Danilo. A patrona do Luiz é a Cecília Meirelles e a patrona do Danilo é a Maria Tereza Bandeira, de Melo, conterrânea nossa. Muitos que estão aqui conviveram, conheceram a Maria Tereza, foi professora, uma pessoa realmente muito culta, muito dedicada à arte, à cultura, e ela é a patrona do Danilo. Então, o edital vai estar sendo publicado no dia 4 de setembro e vai até no dia 23 de outubro. Para no dia 25 de outubro, nós estaremos fazendo uma reunião secreta, um conclave, e seguindo uma metodologia
bastante rigorosa, bastante séria. No final, inclusive, as cédulas são incineradas. E nós, então, estamos... E no dia 6 de dezembro, que é o aniversário da nossa academia, nós estaremos, então, empossando os 2 novos acadêmicos, né? Ou acadêmicas. Acadêmicos ou acadêmicas. Pode ser, vai candidatar as pessoas que são literárias, pode também ser na arte plástica. Então, o edital está muito bem elaborado, está dando todos os passos para as inscrições, e nós queremos convidar vocês e que vocês divulguem, porque o problema nosso é a divulgação, né? Muito problema sério que nós temos. Depois, eu não sabia. Então, a gente tem dificuldade muito grande com essa questão da divulgação. Então, nós estamos pedindo que vocês divulguem, falem, pode ir no site, no e-mail da academia, o e-mail, o site, o Elias vai estar trabalhando nesse sentido, vai colocar na imprensa falada e escrita. E se vocês, por favor, então, incentivem aos nossos escritores, porque nós temos uma quantidade enorme de escritores, muitos em Muriaé, mais de 100. Tem que ser muriaense e tem que estar morando em Muriaé. Não pode morar nem em Miradouro, nem em Eugenópolis, não. É em Muriaé. Muriaé e os distritos, né? Bom Jesus, Itamuri, Vermelho, os distritos que é do município. Então, nós temos mais de 100. O Elias tem um levantamento desses escritores. Então, incentivar para ir, porque é importante, é interessante, e não só para o escritor, mas para a academia. E nós estamos precisando muito que venham novos pensamentos, novas participações. Então, eu espero contar com a colaboração de todos nesse trabalho de divulgação. Rangel, muito obrigado por você ter aberto as portas da sua casa para nos receber nesta noite, porque é diferente. Uma coisa você está num bar, num restaurante, outra coisa você está em uma casa. Então, o clima é outro, o aconchego é outro, a sensibilidade é outra e o veio poético também é maior. Então, a todos uma boa noite, divirtam-se, vamos curtir. Então, a palavra já está aberta. Eu quero fazer uma homenagem a cada um e cada uma, porque, claro que tem repeteco aqui de pessoas, nós estamos aqui 25, 30 pessoas, tem repeteco de meses aí de nascimentos, mas certamente todos os meses estarão contemplados aqui. Cada um tem um gosto, um jeito, uma paixão. Nesta vida, cada um tem um gosto, cada um tem um jeito, cada um tem uma paixão e um mês no coração. Há alguns que curtem o mês de janeiro. Quem sabe, por ser dos 12, o que vem primeiro? Há também os que gostam de fevereiro. Talvez por esse não se parecer um mês inteiro. Muitos pelo dezembro são apaixonados. Será porque, ao fim desse, são 12 meses completados? Uma grande multidão tem preferência pelo novembro, um tanto por ser o mês 11, outro tanto pela raiz 9. E todos, quem sabe, por ser o que mais perto está do dezembro. Também tem os que preferem os dias de março. Pode ser porque são os das últimas águas da estação, águas que destemidamente vão fechando o verão. O abril, igualmente, tem seus amantes, seus defensores. Nele se enamoram Antônios e Bárbaras, Iagos e Zaras. Afinal, como em todos, nesse também frutificam muitos amores. Milhares gostam do outubro, muitos querem bem, muitos o querem bem.
E é mês 10 e 31 dias de muito sol ele contém. Pelo setembro declaram paixões e prazeres aos milhões. Afinal, é tempo de primavera, uma das mais belas estações. Pelo maio, declamações amorosas são predominantes. É mês das Marias, das noivas, de união entre amantes. O junho agrada a multidão sem qualquer exceção. É mês das festas juninas de Santo Antônio e São João. Julho é um mês por todos esperado. Para alunos significa meio ano estudado. Para pais e os demais, primeiro meio trabalhado. Mas o mês que no poema ainda falta é o que eu mais gosto. Há quem possa dizer que ele é o mês do desgosto. Porém, certamente é conversa de supersticioso. Meu maior gosto é pelo que nasci, o gostoso mês de agosto. Oi, gente, boa noite. Agradecer também pela acolhida aqui do Rangel, né? Que trouxe a gente para aqui, maravilhoso. Então, a gente vê a casa cheia assim, espetacular. E o Rangel estava mostrando essa casa aqui de Taipa. E eu conheci uma casa assim, lá na Água Branca, no Parque da Água Branca, em Barra Funda, em São Paulo. Só que tinha um detalhe que eu achei muito importante, que na realidade era o cara que fez aquilo lá, ele era de profissional, amarrado com cipó. Todas essas ripas amarradas com cipó. Agora, onde ele arrumou que esse cipó, não sei, viu? Mas que ele tá feito, tá. Ô, gente, é um prazer estar novamente aqui com vocês, né? Junto, né? Porque já são 29, né? 29, a gente está indo. Eu devo ter faltado algumas delas, né? Porque às vezes eu estou viajando, às vezes falta de saúde também. Então, mas, ô, gente, o microfone está aberto. Ele não gosta de ficar sozinho, ele fica chateado, né? Então é todo de vocês. Para começar, eu sou o Clélio, meu nome não é Christian, viu? Tiveram algumas pessoas aí que me confundiram. Mas eu não tenho nada contra ele, né? Não, amo. O meu melhor amigo. Dizia Manuel de Barros, né? As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis, né? Aí recentemente eu tive num evento e lá tinha um pipoqueiro. Mas a musa veio me visitar naquele momento, né? E as frases vieram e de vez em quando ela vem e eu escrevo em algum lugar para não esquecer depois, para depois trabalhar aquilo melhor, né? E aí eu acabei escrevendo um poema. Coloquei o nome dele de Vira-Vira, vocês vão entender por quê, ou não. Mas E o pipoqueiro, homem outrora importante, se vira do avesso, virando o milho do avesso para virar o avesso da vida. No estalo da panela ecoam restos de glórias, memórias que ainda saltam, mas logo caem no chão do tempo. Cada grão estourado é um retrato do que fomos, tão duros no começo, mas tão frágeis no final. E penso, não somos todos assim, homens que um dia brilham nas praças da cidade e depois seguimos anônimos, virando os grãos da própria história. Boa noite a todos. Lembrando o dia de hoje, quer dizer, a noite chuvosa, eu vou falar sobre barquinhos de papel. Quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada, eu saía brincar pela calçada dos meus tempos felizes de menino. Fazia de papel toda uma armada e, estendendo o meu braço pequenino, eu soltava os barquinhos sem destino,
ao longo das sarjetas na enxurrada. Fiquei moço e hoje sei, pensando neles, que não são barcos de ouro os meus ideais. São feitos de papel, são como aqueles, exatamente, perfeitamente iguais. Que os meus barquinhos, lá se foram eles, foram-se embora e não voltaram mais. Mas em cada casa de taipa abandonada guarda um grito de fome dentro de si. Alguma coisa assim, né? E eu vou ler aqui o poema do Solano Trindade, e que fala de alguma coisa muito parecida. Vai ser o segundo, muito curtinho. O velho atabaque. Quantas coisas você falou para mim, quantos poemas você anunciou, quantas poesias você me inspirou, às vezes cheio de banzo, às vezes com alegria, de amba rítmica, cachaça melódica, repetição telúrica, maracatu triste, mas gostoso como mulher. São poemas do poeta, né, negro, fantástico, maravilhoso. Triste maracatu, escravo, vestido de rei, Luanda distante do corpo e pertinho da alma, com cheiro gostoso de mulher africana, zabumba batucando na alma de eu. Velho atabaque, madeira de lei, couro de animais, mãos negras que lhe batem, mas com cheiro e a música, e com a sua música, dançam os homens, inspirados em luxúrias, em procriação, velho atabaque, gerador da humanidade. Mas eu queria retornar, por isso que eu falei na questão da fome, da velha casa de taipa abandonada que guarda um grito de fome. O mesmo Solano Trindade, que é um poeta, né? Vocês conhecem, para quem não conhece, um poeta nascido em 1908, em Recife, e que teve uma militância muito grande no movimento negro, e talvez um dos precursores do movimento negro na luta contra a ditadura, enfim, e que escreveu esse poema que tem tudo a ver com a questão da casa de taipa, né? Que guarda o grito de fome ali guardado, e que foi preso pela tirania do Estado Novo, né? Do integralismo, que mais ou menos se equipara com tudo que é coisa escrota que vem da extrema-direita, o integralismo, com esse momento triste que nós vivemos há pouco tempo no país, enfim. E que ele escreveu isso e foi preso por isso, e que nós esperamos que um dia a gente novamente supere isso. Eu vou ler. Trem, gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Bragipina, Penha, Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, e o trem sujo da Leopoldina correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em seu destino em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, 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 tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando lentamente começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome. Mas o freio de ar, tão autoritário, manda o trem se calar.
Nós tivemos vergonhosamente, eu não queria fazer nenhum discurso, nem sou nenhum político para ficar fazendo discurso político, mas nós tivemos vergonhosamente nesse país, no mapa da fome da ONU, durante anos, desde que o mapa da fome foi criado. Nós saímos do mapa da fome no governo Lula, no primeiro e segundo governo Lula, nós saímos do governo da fome. Infelizmente, o país parece que cochilou em algum momento e um inonimável assumiu o poder e nós voltamos para o mapa da fome. Hoje, saímos novamente do mapa da fome. E Sarau é assim, né? Principalmente por ele ser livre, as coisas vão evoluindo e às vezes tomam um rumo em que a gente não tinha planejado. Como o sarau não é planejado. Há muitos saraus, eu venho no momento que ele está no auge, no momento de muita alegria, pedir um momento de silêncio pelas vítimas de Palestina, só para ficar numa citação apenas. E, sobretudo, mulheres e crianças. E eu digo, então, nesse momento, porque depois vai ser só alegria. Porque também não é justo que a gente promova só alegria e não lembre de quem não tem essa possibilidade. Então, 30 segundos de silêncio para a gente pensar em todas as mortes de todas as guerras. Eu escrevi em 1986 um poeminha, estava lá aprendendo, fiz baseado na obra de Ferreira Goulart, e aí vocês vão lembrar qual poema é. Não há vagas. Os meninos da rua não cabem no poema, como não cabem no poema a roupa esfarrapada, a cabeça empiolhada, o nariz a escorrer, as unhas por aparar, o pivete que precisa roubar. Os lares desses meninos não cabem no poema, como não cabem no poema a casa de barro batido, a casa de taipa, porta e janelas de latão, o piso esburacado, o fogão sem panelas, a cama de papelão. Esses meninos não cabem no poema porque não cabem no lar, porque o lar não cabe na rua, senhores. E sabem por quê? Porque a eles são fechados os lares, as ruas e o tempo futuro. Elias Muratório, 1986. Eu sou um pouco tímido, eu não gosto de falar no microfone, mas quando o Euler falou sobre a situação, eu lembrei de um poema, está no meu livro novo, já deixo até aqui o convite, eu vou fazer um lançamento na Faculdade de Santa Marcelina dia 11, mas voltando ao que importa, a fala do Euler me lembrou que um dos poemas que eu tenho aqui, eu fiz pensando no trabalho do Padre Júlio Lancelotti, em São Paulo. E eu queria ler para vocês. José de Arimateia, para Padre Júlio. Contemplei Deus num vislumbre. Ele estava deitado no chão. A gente tropeçava no seu corpo. Ou será que dávamos chutes? Talvez eu aviste Deus sempre, chaga exposta quando estende a mão. Eu finjo estar vazio o bolso. A vida é dura, ele que lute. Presenciei Deus castigado por romanos. Acompanhei a destruição de seu templo. Em meio a um grande alvoroço, ajudei a rasgar os seus panos. Testemunhei o homem idoso, acolher Deus em seus braços, restituir suas roupas, sua dignidade. Atônito, entrevi o sorriso de uma divindade. O livro chama Rezo e Peco, eu publiquei esse ano, só que eu ainda não fiz o lançamento. Acabei de combinar com a irmã na faculdade, ela me cedeu espaço para a gente fazer o lançamento dia 11, 7h30, estão todos convidados. Obrigado. Gente, meu nome é Fernando.
E o texto que eu trouxe não é um poema, é um texto que eu escrevi, mas o engraçado é que eu escolhi como uma possibilidade de ler à noite aqui. Esse texto, 5 horas por aí da tarde, antes da chuva. E como é que chama o texto? Depois da chuva. Eu falei, realmente vou ter que ler agora. Vamos lá. É mais prosa, tá? Choveu a noite toda. Foi o que a moça disse. Em geral, não gosto de dias nublados, mas ouvir o som da chuva ao acordar soou muito bem dentro de mim. Depois do café, a rua parecia chamar meu nome. E eu atendi ao chamado. A chuva havia cessado e o ar parecia novo em folha. A rua estava ainda molhada, pedindo para ser folheada. A umidade parecia entrar pelos poros após tantos dias secos. Logo no início, um maluco me desviou do trajeto que pretendia fazer. Me irritei com sua abordagem, mas talvez o seu surgimento tenha me conduzido para o caminho certo. Rodeei igrejas, mas não entrei. Evitei ruas movimentadas e tentei andar na linha do trem. Mas durou pouco. Eu precisava desviar dos pensamentos circulares que insistiam em nublar aquela manhã fresca de ar leve que me tirou de casa. A chuva, que parecia querer voltar a qualquer momento, não caía. Só assim pude entender que ela gentilmente me cedia a vez. Era a minha hora de chover. Então chovi. Havia esquecido das águas que haviam se anunciado em mim ontem e que não deixei sair. Só as chuvas sabem sua hora de cair. Andei pelas ruas molhado, pelos meus rios, incógnito. Apesar de estar vestido com azuis e um boné laranja, que levou aquele maluco do início da caminhada a me classificar como turista. Apesar de tão colorido, caminhava invisível. Ninguém parecia enxergar meu arco-íris. Só eu. As águas do céu não caíram mais, nem as minhas. O vento soprou mais folhas à minha volta e o mundo parecia ser só meu. Há muito tempo não me sentia tão integrado, inserido na paisagem. Não estava precisando mesmo voltar para casa e para as minhas folhas, minha casa de papel. Agora sim, posso voltar a desenhar, pintar, escrever e, quem sabe, já posso voltar a amar. Leia, leia, por Elias Muratori. Considerando que todo texto tem um pretexto e um contexto, considerando que todo texto tomado fora do contexto vira um pretexto, considerando que só o ato de ler e reler nos faz entender os traços, as letras das palavras, as palavras de um parágrafo, os parágrafos de um texto. Então, leia. Leia crônicas, contos, poemas, tirinhas. Leia e releia linhas e entrelinhas, para nunca usar como desculpa um pretexto de que não consegue decifrar nenhum pequeno texto. Leia, 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 em qualquer contexto. Boa noite. Meu nome é Diva. Eu acompanho o sarau lá
como Belisário, né? Hoje nós somos chique, nós realmente somos itinerantes, mudamos. Quando o Rangel leu o poema Toda a Casa de Taipa Guarda um Grito de Fome, eu, menina de zona rural, éramos 8 irmãos, né? Morávamos também numa casinha, né? Assim, quase. Poucos aprenderam a ler e escrever, e eu fui a única da família que tive o privilégio, assim, de ter um 2º grau, uma faculdade. Isso não me torna melhor que meus irmãos. E eu fiz um poema que eu nunca li para o meu irmão, que foi Servente de Pedreiro. Eu nem sei se está à altura dele, porque eu olho o poema, acho que ele precisa ser algo se acrescentar. Mas eu vou ler o que eu escrevi aqui sobre ele. Ele chama Orlando. Sofreste ao roubarem-te a palavra. Seus braços, criança juvenil, foram exigidos na roda da servidão. Construiu casas, mas não pôde assinar seus projetos. Sua inteligência ficou oculta na parede de tijolos coberta com cimento. Teus sentimentos foram represados em diques, mas ouvimos o seu brado. Sua honestidade pode ser observada no breu de qualquer noite. Trabalho é quase um sinônimo do seu nome. Na solitude do seu quarto, na paixão pelo futebol, no gosto pelas notícias, você existe e resistiu bravamente, em berço esplêndido. Quem me conhece sabe que eu tenho, assim, paixão pelos meus irmãos, e eu por eles, né? Então, eu queria só não tomar muito tempo, ler um poema que está nessa antologia Mulheres do Lab, a qual eu participei, porque eu participei deste movimento quase 3 anos, do Igor Calazans, um poeta, ativista cultural, jornalista de Niterói. Chama Procrastinar. Procrastino minha existência, questiona a estrada desconexa. A existência é prima do destino, enigma é escrita do tempo. Alforrio a alma feminina da ditadura do patriarcado, da imposta sina do matriarcado, funesto desígnio para uma fêmea, a cigana desnuda o futuro. Sou fado, lágrima e mágoa. Obrigada. Não sei, algumas pessoas aqui até já foram ao meu consultório. Eu tenho lá um quadrinho de giz num cavalete e eu troco frases. Essa frase já esteve, já voltou e eu gosto muito dela. O importante não é a casa onde moramos, mas onde em nós a casa mora. Eu amo essa frase do Mia Couto e não queria deixar de trazer. E como a minha casa são palavras, né? Eu sou uma pessoa de palavras. Meu trabalho é ouvir, meu trabalho é traduzir. Eu tenho esse livro de uma escritora, na época, né, em 2008, ela era uma jovem escritora que eu nunca tinha ouvido, mas eu sou muito curiosa. E esse livro estava dando sopa e eu peguei. Né? Maria Rezende, chama Bendita Palavra. E esse texto, esse poema é o Bendita é a Palavra. Bendita é a palavra que atravessa o meu deserto e ultrapassa o meu silêncio. Bendita cada letra escrita, cada som soprado ou dito, seja sussurro, seja grito. Bendito o fruto desse alfabeto, o eco novo que meus dedos trazem, espelho torto de me revelar. Eu velo é pela força dela, e são para ela todas as minhas rezas, para o seu feitiço e para a sua ferida. Bendita também a palavra maldita, que bota fogo nesse apartamento, a portadora de toda a agonia. Toda palavra carrega um incêndio. Cada palavra tem no fundo um mar. Bendita é a palavra que se deixa respirar. O Jung fala muito da sincronicidade, né? E você vê o Rangel, nosso anfitrião,
O Rangel, nosso anfitrião, foi falar do mote, e hoje choveu. A minha mãe, há uns 5 dias atrás, estava decidindo que poema declamar, e aí ela pensou no Barquinhos de Papel, e hoje choveu. E aí, não, Euler, quer dizer, tudo se conecta. Lindo também aquele texto do, cadê ele? Fernando, que incrível. Pois é, que falou que fez antes da chuva. Então, assim, eu não sei se isso é o poder da palavra, o poder da poesia, o poder do encontro. Eu não sei. Então, assim, meu comentário é esse. Eu acho que incrível essa sincronicidade, que lindo, e que a noite que começou chuvosa e parou para a gente chegar até aqui. Eu saí do meu sítio 5 minutinhos antes da chuva cair e me impedir de descer. Consegui. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E é isso aí. Muito breve aqui. Só fazer um comentário aqui da declamação, Fernando. E eu não vou nem entrar no mérito, né, da essência das coisas que ele falou aqui, e me lembrou muito Manuel de Barros, que é um poeta que eu gosto muito. Inclusive, Elias, esse quadro aqui são de poetas populares, muitos deles, a maioria aqui, são analfabetos, mas eu tenho outro quadro, deve estar aqui dentro, depois eu vou pegar aqui, que tem os poetas, né, entre aspas, convencionais, as que as pessoas mais conhecem, e Manuel de Barros está ali. Então, ele era incrível. Então, quando o Fernando comentou, né, eu chovi, eu falei assim, cara, isso é Manuel de Barros puro. Mas o que eu quero destacar, Fernando, na sua declamação, que foi incrível, porque é completamente diferente a pessoa fazer uma leitura, né, e a pessoa colocar alma, sabe, naquilo que está declamando. Porque Fernando não lê. Fernando interpreta. Ele sente, ele vive. E, portanto, ele transmite. É isso aí. Eu vou mudar, assim, 360 graus da poesia, porque eu amo Clarice Lispector e eu achava, assim, claro, ela foi uma pessoa muito depressiva. Ela já era introspectiva, depois que ela sofreu as queimaduras na própria casa dela, ela foi uma mulher, assim, eu digo, amarga. Então, Clarice Lispector, ela passa essa, né? Sim, ela queimou e ela morreu com 57 anos, ela morreu muito jovem, e ela morreu depressiva, realmente. Então, assim, Clarice Lispector, eu amo de paixão e vou ver alguma coisa dela. Na minha bio, eu falo de Clarice Lispector, né? É meu. Então, é de Água Viva, um livro de Clarice Lispector. Sou antes, sou quase, sou nunca. E isso se traduz no sopro. Respiro e passo. Respiro e passo. Respiro e passo. Não tenho tempo que não seja já. O que existe é o agora. E o já não é mais. E o ainda não é. Clarice Lispector. Mas eu não sei porquê, resolvi achar esse aqui. Eu acho que por causa de chuva, de Minas, de caos, de casa de taipa. E, enfim, esse aqui foi escrito há muitos e muitos anos. Eu morava no Rio e me deu muita saudade, de repente, de casa, muita. Eu escrevi isso aqui. Minas é logo ali, depois do Rio, onde estou agora. E é para lá que eu penso em ir toda vez que é 6 da tarde e me bate essa saudade de casa e de Ave Maria tocada ao piano. Mas ela está que nem ouve, pois tem mais o que fazer, a santa. São José chega sempre por essas horas, esgotado e sujo de carpintarias. O menino ainda brinca no terreiro, desavisado do que lhe espera em 30 anos.
Não, Maria não passou o dia com o filho no colo, como sempre a pintam nos retratos. Já deu-se ao seu Senhor de várias formas, serva humilde de um Deus insaciável. Ela já fez tanta coisa hoje e ainda amou o mundo todo. Mas lá vai ela preparar seu jantar de antiguidade. E nada de semi-prontos e embalagens para micro-ondas. Olho-a e vejo que tem a expressão cansada. E nem é da lida, penso eu. É de santidade. Eu gostaria de compartilhar com vocês, que são da academia, que no último domingo eu tive um encontro com um grande amigo, que é o professor José Torres, que está na conclusão do seu terceiro livro, que fala sobre as migrações em Muriaé. E ele me honrou muito com o convite de fazer o prefácio desse livro. E para mim, estar aqui na casa do Rangel, que é um grande amigo, né? Desde minha terra infância, então eu faço hoje, nesse momento aqui, um agradecimento especial ao professor, a professora Marília Neves, que eu tenho como um ícone da cultura, da história de Muriaé. Eu gostaria de uma salva de palmas para ela. Ô, professor, desde pequenininho eu vi a senhora chegar para as entrevistas e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com a senhora também à minha frente. E eu estava indo para um almoço entre amigos hoje, lá no Zezinho do Frango com Quiabo, o Elise, incrível, né? Aí o Rangel mandou uma mensagem, aí eu mostrei para vários amigos, que são amigos em comum entre nós, o Rangel. Aí eu falei assim, eu não posso deixar de ir até a casa desse grande amigo. Desculpa, mas eu sou uma pessoa muito emotiva. Tá? Se eu me emocionar aqui no que eu falar, me desculpem, tá? Mas é o coração que vai falar. Tá? Não sou... História e justiça. Desde 1982, o encontro fiel. Paulo e Rangel. Dois caminhos distintos, mas o mesmo papel. A verdade como norte, o respeito ao legado. Paulo escreve o tempo, preserva a memória, preserva a história. Rangel, na justiça, firme e leal, defende a verdade, combate o mal. Um com as palavras, o outro também com as palavras, mas com a lei. A vida mostrou-lhes o quanto são fiéis àquilo que propõem para as suas vidas. De mundos diversos, lados tão reais, a amizade os torna eternos irmãos e iguais. E segue unidos, exemplo sem par, na história, na lei, no viver e no amar fraterno. Paulo e Rangel, Amizade Sem Fim, um livro de vida que não tem fim. Este livro, Casa de Papelão. E a Rita Schettini, que é exímia, é realmente uma fã deste livro e de cada uma das poesias. É do José Marcos de Souza. E ele abre o livro com Casa de Papelão. E o livro se chama Casa de Papelão. A casa de papelão não tem portas e janelas. O seu teto é sob o sol, chuva e lua, vento, estrelas. Tem barquinhos de papel, catavento, carrinhos e carretel, jipe, motos, caminhões, patinete, jogo de amarelinha, trem de ferro, aviões. Tem bonecas e balanços, pula-corda e ioiôs, bolas de futebol, cavalos de pau, bicicletas, língua de sogra, velocípedes, roupas de pirata, lápis de cores, quadro de giz, fadas, gnômios, sacis, mulas sem cabeça e dragões, circo, palhaços,
Homem-Bala, Elefantes e Leões. Ele abre o livro com essa poesia e então, todas as poesias dão sequência a esse tema. Uma noite sonhei, e ele vai assim engrandecendo as poesias e as palavras. É do José Marcos de Souza. Ele tem outros livros, ele escreve muito bem, agora está bem recolhido, e a gente está querendo trazê-lo à tona novamente, porque não pode ficar perdido. Admiro o pica-pau numa madeira de antigo que passava o dia todinho, taco, taco, dico, dico, não sente dor de cabeça e nem quebrou a ponta do bico. Aê! Você é de um grande poeta popular chamado Manel Chudu. Cadê Chudu? Esse aqui, ó. Eu estou escrevendo todo dia de manhã alguma coisa. Teve um dia desse que eu deitei pensando que eu ia escrever, não estou nada. Eu acabei sendo roubado pelo sono. Eu acordei lá para as 3 horas da manhã, aí eu lembrei, né? Aí levantei e fui escrever. Então, geralmente é meio difícil, porque está no dia 30 de setembro, vai completar 1 ano. Sua bênção, Senhor. Hoje, sexta-feira, venho implorar a tua paciência comigo, pois às vezes tenho faltado contigo. Me falta tempo para te agradecer por tudo de bom que tem me dado, às vezes até mesmo sem eu pedir. Quantas vezes me livraste do abismo? Nas noites pereço em sonhos perturbados, o de sono mal dormido, mas tu, ó Pai, sempre está me guiando e me dando força para vencer mais um dia. E nesta sexta-feira te entrego o meu viver em tuas mãos. Espero, Deus, um abençoado bom dia, né, que foi de manhã. Agora, o de amanhã, as pessoas que estão aqui vão antecipar, né, saber. Bênção cairão. Que Deus esteja com você neste dia. Ao raiar do sol, as bênçãos cairão das mãos do Senhor, como chuva mansa e serena, pois o Senhor pode fazer que seu dia seja tudo feliz, aproveitável. Deus pode te segurar pelas mãos e fazer este sábado seja manso e leve, sem arbitrariedade contra você, para que seu sábado só tenha alegria, e Deus também vai te proporcionar um abençoado e bom dia, que vai ser amanhã. Gente, É de Viviane Mosé, Vida Tempo. Quem tem olhos para ver o tempo, soprando sulcos na pele, soprando sulcos na pele, soprando sulcos, o tempo andou riscando meu rosto com uma navalha fina, sem raiva e sem rancor. O tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instantes. Acho que ganhei presença. Acho que a vida anda passando a mão em mim. A vida anda passando a mão em mim. Acho que a vida anda passando. A vida anda passando. Acho que a vida anda. A vida anda em mim. Acho que há vida em mim. A vida em mim anda passando. Acho que a vida anda passando em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Na verdade, faz tempo. Mas eu escondia, porque ele me pegava à força e por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse: tempo, se você tem que me comer, que seja com o meu consentimento.
e me olhando nos olhos. Acho que ganhou tempo. De lá para cá, ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando. Eu vou ler um poema que eu achei muito interessante, do Charles Bukowski, né? Chama Coração Risonho. Sua vida é sua vida. Não deixe que ela seja esmagada na fria submissão. Esteja atento. Existem outros caminhos. Em algum lugar ainda existe luz. Pode ser uma luz fraca, mas ela vence a escuridão. Esteja atento. Os deuses vão lhe oferecer oportunidades. Reconheça-as, agarre-as. Você não pode vencer a morte, mas você pode vencer a morte durante a vida. Sua vida é sua vida. Reconheça enquanto ela ainda é sua. Você é maravilhoso. Os deuses esperam para se deleitar em você. A defesa é natural. Cada qual para o que nasce, cada qual com sua classe, seus estilos de agradar. Um nasce para trabalhar, outro nasce para a briga, outro vive de intriga, e outro de negociar, outro vive de enganar. O mundo só presta assim. Um é bom, outro ruim. E eu não tenho jeito para dar. Para acabar de completar, quem tem o mel, dá o mel. Quem tem o fel, dá o fel. Quem nada tem, nada dá. Eu não sei se eu vou lembrar aqui, é uma décima muito complexa, e ele cita todas as cartas do baralho numa décima. Eu conheço. E, obviamente, tem o número 4, que marca esse negócio lá. Vê se eu lembro, ele diz: baralho tem 4 ases, 4 duques, 4 três, 4 quatros, 4 cincos, 4 oitos, 4 seis, 4 noves, 4 setes, 4 dez, 4 valetes, 4 damas, 4 reis. Pensando nos números do mestre espetacular, Lorival Batista, Louro do Pajeú, eu pensei assim, cara, na minha pequenez, por que eu não vou escrever alguma coisa com números também? E eu escrevi, preparei para esse sarau, é uma estrofe só, é uma décima, absolutamente metrificada, né, naquele esquema, né, de combinação dos versos. E cada verso, cada linha, né, começa com um número. Então, assim, o verso 1 começa com o número 1, começa com a palavra 1. O verso 2 começa com 2. Como é uma décima, isso foi proposital, o último verso começa com 10. Não deu para preparar um nome muito interessante, eu coloquei o nome dessa décima de 1 a 10. Que diz o seguinte: um Deus Pai de graça e luz, 2 caminhos, certo e errado, 3 poderes do Estado, 4 pontas de uma cruz, 5 chagas de Jesus, 6 pronomes pessoais, 7 pecados capitais, 7 notas musicais, 8 planetas em cena, 9 dias da novena, 10 preceitos divinais. Aproveitando, já que eu já estou aqui, falar mais uma. Mas eu escrevi ontem, né? Nem sei se é o melhor momento de ler. Mas chama Tu És. E são 4 estrofes, as 3 primeiras totalmente metrificadas, e a última
né, a quarta estrofe, olha a obsessão, Fernando, tem a ver com o número. Né? Ela também, ela vai de 0 a 10. Né? Vocês vão entender quando eu ler a quarta estrofe que ela é baseada em números. Você vai perguntar por que toque. Deve ser um problema assim. Mas diz o seguinte, né? Presta atenção em Arade. Você está dormindo na hora que eu estava escrevendo. Chama Tu És. Ela está maturando, depois eu vou consertar. Tu és para mim alimento, que minha fome sacia. Teu amor é meu sustento, dia e noite e dia. Água da minha quartinha, carne assada com farinha, que me deixa satisfeito. Contigo vivo encantado, por saber que tenho ao lado meu sonhado par perfeito. Tu és meu sol, minha lua, o fogo que me incendeia, as pedras da minha rua, meu clarão de lua cheia. Tu és a minha potência, razão da minha existência, calor que me anestesia. És verso metrificado, um baião que é bem rimado, és perfeita poesia. Tu és meu porto seguro, meu bilhete premiado, lamparina em quarto escuro, meu consórcio contemplado. Eu te quero intensamente e agradeço imensamente por tê-la nos braços meus. És tampa da minha panela, das cabrochas, a mais bela prenda que pedi a Deus. Agora os números. Tu és o meu marco 0, meu brinquedo resta 1. Tu és meu baião de 2, meu ventilador no 3. Tu és sim o diabo a 4, meu jaguar na marcha 5. Meu dado virado no 6, moleca pintando 7, curvas que moldam o 8, és a minha prova dos 9, minha musa nota 10. Convite especial. Zezé que me convidou para uma roda mediar. De desafio não fujo, de cordel vou lhe falar. Nem que seja um tiquim, sem querer nela dar fim à poesia popular. Agora estou aqui para cumprir raro papel, para mostrar alguns versos da cultura de cordel. Na rima atreverei, isso só conseguirei com licença de Rangel. Patativa é o maior do Brasil do Assaré. Rangel apaixonado por cordel, muito ele é. Se aquele é de lá, do estado do Ceará, esse é de Muriaé. Vou aproveitar então, fazer uma homenagem ao meu amigo Euler. O que mais a gente tem é amigo, né? Graças a Deus, não tem nenhum inimigo. Então, olha só. Veículos e seus parentescos. É o aniversário de Renato. Euler e eu bebendo chopp na mesa, 2 miniaturas. Eu. Ônibus é pai de Kombi, Euler. Ele. Cegonha é caminhão. Mulher de caminhão gigante. Você gosta de escrever? Faça um texto disso, família dos veículos. Pensando, fiquei nisso. Em carros bem parecidos, sejam bons ou com enguiço. Se veículos pudessem em casais reproduzir, criar laços parentescos, cegonheira clã construir, mãe solteira ela seria, gestante prestes a parir. Uma boa caminhonete, pai caminhão podia ter. Daqueles tipo Chevrolet, seria neta de Fenemê, Mercedes 1113, bisneta de jardineira, iria ser.
Vã, 2 filhos criaria, Fiorino de Doblô, irmão, sobrinhos de uma besta amaziada com furgão. Carmanguia, mano bastardo de Ferrari, por que não? Paraty e Gol quadrado, carro forte e possante, parente mesmo parece da charmosa variante. Fusca e Gordini, netos da robusta Vermaguete. Se veículos procriassem, gêmeos seriam gerados. Rural Willis teria óleo de Jeep Willis dourados. Bons bancos genéticos dos trollers melhorados. Janeiro de 2024. Não sei se eu lembro dessa conversa. E aí o cochicho dele diz o seguinte: fui convidado por uma festa de rodeio e sem muito buscar consegui improvisar logo que cheguei lá no meio. Perdi a chave de casa. Minha mulher desapareceu. O delegado daqui é broxa. Não, o delegado daqui é corno. O macho daqui sou eu. Só que não me dei conta que na arquibancada lá estava o danado. Desceu com um revólver armado, botou na minha cabeça e disse: tu é macho? Repita isso. Eu disse: calma, delegado, não é bem assim. Não é isso que eu quis dizer. Vou repetir com muito prazer. Achei a chave de casa. Minha mulher apareceu. O delegado daqui é macho. O corno daqui sou eu. Gosto mais dos poemas dele, poeta contemporâneo. Ele é psicólogo e poeta, trabalha com pessoas em rua em situação de vulnerabilidade social. E ele lançou 2 livros, eu já tenho esses livros, e eu comecei a escrever poesia e ter contato com o pessoal do Sul. E eles me chamam de poeta mineira, né? Muito legal. E o Leonardo tem um poema de amor que eu acho lindo. Eu vou ler esse poema e depois eu vou agradecer a todos vocês, o Rangel, vou me retirar, mas, né, porque estou meio manquetola, vocês já viram aí, né? Preciso repousar. O poema chama Ela é Linda. Falar nisso, quem leu Bukowski, eu amo Bukowski. Eu tenho um gatinho que chama Bukowski. E ele sabe que ele é o meu gato. Nós somos 3 gatinhos. Onde eu estou, Bukowski está. Principalmente na live de poesia. Ela é linda, cara. Como eu posso descrever? É como um morango chinês. Uma fruta rara, exótica, mas ainda assim familiar. É como uma poesia da Hilda Hilst, suave, afiada, luminosa. É como um dia daqueles que a gente fotografa na memória o tom azul royal do céu. Ela tem pétalas amarelas no beijo, brisas na voz, alguns sóis nos olhos, e risos de supernova. Tem paisagens na pele, geografias. Eu, cartógrafo, traço uma pesquisa e intervenção. A chama de Pangeia, ela é tão linda. E eu não falo só de beleza. Ela é linda como uma greve de relógios, como uma dança e como fogo. Ela tem mares, aconchegos no corpo e no atrito, o caos. Ouvi dizer que a noite tinha estrelas. Sim, todas. Leonardo de Oliveira. Obrigada. Sim, é muito emocionante a gente estar diante de um público que são pessoas que sentem, escutam, percebem, enxergam e têm olhos para ver, né, Fernando? Porque é assim que a gente fala da arte. Para sentir arte tem que ter todos os sentidos ligados. E então, por causa disso, eu vinha falar de um bilhetinho que eu vou deixar para o final, mas eu vou falar antes por causa dessa, pegando esse assunto que
toda a história do que está acontecendo, a gente tem a oportunidade, então, sobre isso, a gente tem a oportunidade de ter em Muriaé o Festival de Cinema, que ele tem o objetivo, né, de trazer todas as questões que envolvem o mundo no momento que a gente está vivendo. Então, o festival, ele vai muito além do que a gente propõe. Às vezes a gente propõe uma série de filmes de excelência, mas ele é muito mais do que isso, porque ele é uma série de filmes para pensar, para refletir, para ver, para quem tem essa sensibilidade. Então, assim, o festival vai acontecer, querendo ou não, porque até hoje a gente ainda nem sabe se teria, mas eu já decidimos que vai ter por nossa conta, e isso é assim também porque a gente trabalha ora com patrocinador e ora porque a gente quer fazer o festival seja como for. Então esse ano vai ser daqueles que vai ser como for, mas vai ser. E a gente conta com a presença de vocês. Vai ser em novembro, tá longe, mas a gente está em setembro, faltam 2 meses. E 2 meses é assim. E com alegria, eu digo, vai ser no Belmira. Que o Belmira, né? Marília? Belmira é tudo, né? Então, a gente volta para o Belmira e vamos fazer aquele festival lindo, maravilhoso. O que eu tinha que falar, então eu vou falar rapidinho, que hoje já está aqui do meu lado, é que quinta-feira agora, a Cristina Bicalho vai lançar uma exposição belíssima no Grande Hotel, 19 horas, com Elias Batalha, com muitas coisas assim agradáveis para nós, porque a gente sabe que uma arte como a dela é para quem tem olhos para ver, né? Fala, Eva, o que você vê aqui do meu lado? Acrescentar só que o trabalho da Cristina, que vai ser a exposição, está belíssimo, lindo, o trabalho dela é muito bonito. Mas acrescentando junto ao festival nosso de cinema, é que nós lutamos muito, estamos lutando ainda, né, Fernando, para que a gente tenha algum recurso, para que a gente consiga fazer essa 9ª edição do Festival de Cinema de Muriaé. Nós já conseguimos fazer são 8 anos seguidos, que a gente consiga fazer essa 9ª edição com algum recurso, para que a gente possa fazer um evento bonito. Mas, como estão acontecendo problemas muito sérios com relação à PNAD, a lei, né, de incentivo à cultura do Estado, e nós vamos realizar, nós estamos afirmando, que é isso que o Fernando e eu estamos aqui falando, que nós vamos realizar a nossa 9ª edição do Festival de Cinema de Muriaé com ou sem recurso. O festival vai acontecer em novembro com ou sem recurso. Viva o cinema! E para isso nós precisamos demais, mas demais mesmo, da presença de vocês, do incentivo de vocês e do convite de vocês para que a gente consiga agregar pessoas para irem lá para a nossa 9ª edição do Festival de Cinema Muriaé. Nós vamos encher o teatro. E, gente, sabe, o nosso festival assim, sem modéstia, ele tem atingido cada ano mais inscrições. Ano passado foram mais de 1.300 inscrições. Então ele está entre os 10 maiores festivais do Brasil em termos de número de inscrições, participações de grandes filmes. E, inclusive, a gente tem muitos pedidos para ele ser um festival internacional, o que a gente não consegue ainda, porque a gente não tem estrutura, mas a gente acha que um dia alguém vai conseguir, sei lá como, depois que a gente... E a gente sabe que é um festival que tem, grande notoriedade quando se trata de... a complexidade que ele faz, porque ele não é um festival só de Muriaé, não sei se vocês sabem, ele é um festival também itinerante.
Quando ele sai de Muriaé, depois que ele seleciona os curadores, né, Jô, que é curadora, e aqui a gente nesse grupo tem o Natalino, são muitos curadores, o grande Elias. Então a nossa turma está aqui, né, os curadores, e depois ele vai para várias cidades rodar para mostrar os filés. Então ele tem uma meta. Além disso também roda escolas estaduais com oficinas de cinema. É um grande projeto. É um grande projeto que a gente entra nessas leis e ele fica assim, segundo, terceiro lugar. Ele é sempre assim, notório, ele é grande. Esse ano aconteceram algumas coisas, tipo, algumas cotas que a gente não conseguiu por estar numa cidade relativamente grande, porque Muriaé é uma cidade grande, mais de 100 mil habitantes. Então, com isso, a gente perde ponto, e porque a gente escreveu a empresa que está no nome do Euler é homem, perdeu ponto. Então, a gente, por causa disso, a gente estava em terceiro lugar, vieram as cotas, e a gente ficou primeiro suplente, viu que deu para entrar, entramos, mas agora, não sei se vocês estão acompanhando, teve um probleminha lá na Secretaria de Cultura que suspendeu todos os festivais de Minas Gerais. 200. O problema chama Zema. Exatamente. O problema chama Zema. Mas assim, já está tendo uma deputada, Luiana, mais um que estão lutando, a gente sabe que vai voltar, e só porque as pessoas estão enlouquecendo, a gente não vai enlouquecer. A gente já decidiu que vai fazer de qualquer jeito. Mas a gente sabe que a gente vai... forma, vocês são a gente convidados. vai Por estar lá. favor, nos ajudem a divulgar. É gratuito, tá, gente? Essa canção que eu trouxe hoje, porque eu acho que é importante a gente lembrar que no Brasil as canções populares têm uma riqueza poética que poucos países têm. E agora, hoje eu trouxe não um desses clássicos que a maior parte conhece, não, mas talvez uma injustiçada, porque eu acho muito bonito a composição e a musicalidade dela. Aliás, eu queria saber se ela está bem de saúde, porque ela está internada há pouco tempo. É uma canção da Ângela Robô. Só dos anos 80, quem viveu a juventude nos anos 80, talvez conheça. Mas vamos lá. Não tire da minha mão esse copo. Não pense em mim quando eu calo de dor. Olha meus olhos repletos de ânsia e de amor. Não se perturbe nem fique à vontade. Tira do corpo essa roupa de maldade. Venha de manso ouvir o que eu tenho a contar. Não é muito nem pouco, eu diria. Não é pra rir, mas nem sério seria. É só uma gota de sangue em forma verbal. Deixa eu sentir muito além do ciúme. Deixa eu beber teu perfume, embriagar a razão, porque não volto atrás. Quero você mais e mais que um dia. Não tire da minha boca esse beijo. Nunca confunda carinho e desejo. Beba comigo a gota de sangue final. Beba comigo
a gota de sangue final. Vou fechar a fala do Paulo. Você falou no macro, no meso, no micro, e eu, com quase 44 anos de profissão, estou assustada com o que está acontecendo no íntimo. Nós nos tornamos quem odiamos. Nós temos muita dificuldade no momento atual. Perdemos a identidade, doutor? Perdemos a identidade e eu vejo que nos perdemos de nós. Eu sempre trabalhei com criança, ainda trabalho, mas também hoje trabalho com adolescente, com adulto. E o que a gente está vendo é que nós nos desqualificamos para o afeto. Então, quando você fala que não é possível que a gente não seja solidário a nações com as quais sempre tivemos vínculos, históricos, nós estamos sendo capazes de não ser solidários com pessoas com as quais dividimos a vida. É assim que estamos. Eu voltei para a rádio esse ano por acreditar que falar faça bem. E o que eu tenho falado nos, acho que 2 meses e meio que eu estou de volta para a rádio, é isso. A gente precisa se reconectar com a gente mesmo. A gente precisa olhar para a gente mesmo. A gente precisa se reconhecer no outro. E eu vou citar de novo Mia Couto, porque afinal tudo são luzes e a gente se acende nos outros. Ô, Elisa, assim, eu estou em êxtase, né, porque, sabe, receber na minha casa. Mas quem tem que encerrar é o Elisa. Todos vocês, ele vai encerrar. E ter esse encontro aqui. Gente, eu separei tanta coisa e eu achei massa, porque foram muitas as participações, né? Separei muitas coisas, até produzi coisas para o sarau, que é muito raro, né? Inclusive, vou poupá-los dessa, vou deixar para o próximo sarau, que é uma crônica, que é coisa rara de fazer. O mestre, na minha maior referência na crônica, que é Elias. Mas eu escrevi uma crônica que seria muito interessante partilhar, mas vou deixar para um próximo sarau. A gente já está aqui terminando, né? Sei que tem muita gente que precisa ir embora, mas eu vou me permitir isso, antes de terminar, porque eu queria muito, cara, prestar uma homenagem para um grande poeta que se tornou meu amigo na distância. Né? A gente nunca se viu pessoalmente, né? E o nome dele é Zé Adalberto. O nome poético dele, né, é Zé Adalberto do Caroço do Juá. E é absolutamente impressionante, sabe, o que o homem faz com as palavras, com o sentimento, o que ele faz de poesia. E eu acabei criando uma interrupção com ele, que, né, bom, pelo menos eu tenho uma amizade à distância, né? As tecnologias nos favorecem hoje, né? Isso. E tem um livro aqui de Zé Adalberto, que é um livro raro, que chama No Caroço do Juá. E eu vou me permitir, Elis, ler para a gente fazer um encerramento aqui, porque, e vou pedir assim, até a compreensão de vocês, se tal qual Paulo de Souza comentou antes, eu também comento, se eventualmente me emocionar, porque eu também sou muito emotivo. A minha mãe, que já não está mais nesse plano, né,
teria completado mais um ano de vida, né? No dia 14. Então imaginei que nosso sarau, né, coincidisse meio com essa época para poder ler essa poesia, mas eu acho que ela continua muito, muito viva. Como ele é um poeta que é referência para mim, eu queria encerrar esse sarau até homenageando também a minha saudosa mãe. Eu vou ter que reformular aqui. Posso só fazer uma aquele painel ali que tem a foto de papai, mas não tem a foto dela, que era uma grande rainha. Diz aí, Paulo. Claro. Sua saudosa mãe, querida e amada Dona Lola. Dona Lola. Olha só que carinho, cara. Comprei esse livro de Zé Adalberto. Ele é de Itapetim, que é uma cidade do lado de São José do Egito, né, no agreste pernambucano, que é uma área que divisa ali para o estado da Paraíba. E a dedicatória ela é muito interessante, cara, porque a dedicatória é uma cestilha. Ele escreveu: prezado Rangel Martino, minha satisfação dá para lhe dedicar com honra cada poema que há, feito com simplicidade, para lhe deixar à vontade no caroço do Joá. No caroço do Joá é o título do livro, né? Falei que uma cestilha, mas é uma setilha, né? Tem 7 versos. Esse cara é incrível. Sigam. A gente interage muito na internet. Qual que é o perfil dele, Rajão? Zé Adalberto. Se você colocar Zé Adalberto ou Zé Adalberto, o caroço do Joá. Joá porque ele é um rurícola, é a propriedade rural que ele mora, ao que me parece. Mas vamos ver se eu consigo me sustentar até lá. E olha que interessante, né? Mote, sempre um mote. Ele definiu um mote bacana e escreveu 3 estrofes. E o mote diz, que é o título, né? Minha mãe, razão da minha vida, sua morte, razão da minha dor. Que diz o seguinte: o grande poeta Zé Adalberto do Caroço do Joá. Um instante sequer eu não pensava que um dia viesse a lhe perder. Deus mandou me buscar sem me dizer que mãe ia para lá, mas não voltava. No seu colo macio eu dispensava travesseiro, colchão ou cobertor. Não sentia frieza nem calor. O seu corpo aquecia na medida. Minha mãe, a razão da minha vida. Sua morte, a razão da minha dor. Mãe se foi para outra dimensão. Aceitar sua ida foi difícil. A surpresa da morte é feito um míssil que atravessa de vez o coração. Quando vou me fazer visitação, sinto um choque no meu interior. Penso até em não ir. Mas se eu não for, a angústia me abre outra ferida. Minha mãe, a razão da minha vida. Sua morte, a razão da minha dor. Minha mãe foi um ser incomparável, se tratando de honra e de bondade. Sua vida é um currículo de amizade, sua morte uma perda irreparável. No seu ventre seguro e confortável, sem pagar aluguel, fui morador. Hoje vivo, morando de favor. Que a mansão maternal foi demolida. Minha mãe, a razão da minha vida, sua morte, a razão da minha dor. E a gente, sei que o tempo já chegou aqui, né, e com esses versos do grande Zé Adalberto do Caroço Joá, a gente encerra aqui o nosso sarau. Para quem quiser. Fernando quer dar uma palavra. Claro, não, por favor, Fernando. Fernando vai encerrar aqui com pompa e circunstância. Tá? Obrigado, meu povo. Obrigado por tudo. Vocês são demais. Muito obrigado. Eu vou ficar com vocês. Isso. É o famoso. Eu tenho que eu me movo. Não, se você ficar longe, não vai dar diferença. Aproxima do microfone. Ok, vamos tentar. É o seguinte, é que hoje eu acordei pensando
que eu vivo chorando, podendo lhe procurar? Se a lágrima é tão maldita que a pessoa mais bonita cobre o rosto pra chorar, e refletindo um segundo, resolvi pedir ao mundo que me fizesse um favor, para que eu não mais chorasse, que alguém me ajudasse a encontrar meu amor. Maestros, músicos, cantores, gente de todas as cores, faça esse favor pra mim. Quem puder cantar, que cante. Quem puder tocar, que toque. Flauta, trombone ou clarim. Quem puder gritar, que grite. Quem tiver apito, apite. Faça esse mundo acordar, para que onde ela esteja, saiba que alguém rasteja, pedindo pra ela voltar. Que sensacional! Não, vamos registrar isso aqui, gente. Vou até colocar aqui. Ele fez agora? Fez agora. Que sensacional, meu povo. Aqui, para o nobre Rangel, que eu não conhecia, mas me surpreendeu com sua cultura e foi de saber. Foi um prazer participar de tão ilustre sarau. Tamo junto. Obrigado, querido. Obrigado, pessoal. Obrigado, que coisa incrível, cara. Tirar uma foto aqui. Aqui agora. Bom, esse celular é melhor.